Os erros médicos hospitalares causam mais mortes que acidentes de trânsito. É o que revela uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Minas Gerais, que aponta ainda que as principais vítimas são crianças e idosos. Quem vê assim nem imagina o sofrimento que Maxwell e a família passaram. Aos 4 anos, quando ele começou a sentir dor de cabeça, diarreia e febre baixa. Foi levado 4 vezes em hospitais particulares diferentes. Os médicos diagnosticaram de virose a infecção intestinal, até que descobriram apendicite. Por causa da demora em saber o que realmente estava acontecendo, ele ficou internado quase um mês, fez 2 cirurgias e contraiu pneumonia e trombose. Eu sofri bastante com ele, tendo febres altíssimas, quase dando convulsões, ele não andando, ele não falando, chorando o tempo todo, pedindo para Deus para livrar ele daquela dor. Clamando a Papai do Céu o tempo todo, que ele era muito pequenininho. Os erros mais comuns acontecem por má aplicação de medicamentos, uso incorreto de equipamentos e infecção hospitalar. São, em média, 3 mortes a cada 5 minutos, cerca de 829 vítimas por dia. Matam mais do que acidentes de trânsito, 129 por dia. E só perdem para as doenças cardiovasculares, que causam 950 mortes por dia. Ainda de acordo com a pesquisa, as maiores vítimas são crianças de até 28 dias de vida e idosos com mais de 60 anos. A maior dificuldade para corrigir os problemas é a falta de transparência nos diversos procedimentos hospitalares. As vítimas podem ser indenizadas por dano moral, material e, em alguns casos, o erro pode configurar até um crime. Os parentes da vítima também têm o direito de pleitear, é o que a gente costuma chamar de dano indireto, haja vista que, na verdade, o dano não foi diretamente ao parente, mas repercute na esfera pessoal daquele parente, do amigo da vítima, do familiar da vítima. Então, essas pessoas também têm o direito de entrar com ação judicial, pleiteando uma indenização também em razão do falecimento da vítima. Elisângela procurou a justiça e processou um dos médicos, que, segundo ela, deveria ter investigado mais o caso do menino. Ela e a família conseguiram indenização por dano moral, material e estético. As lembranças são fortes, são ruins. E hoje ele tem uma coisinha assim, ele não vai mais no hospital porque ele sente medo do que aconteceu antes, né? A cicatriz dele ele não mostra porque ele tem vergonha. Então, realmente, o médico ele tinha que ter se dedicado mais. E a repórter Carolina Chaves tem outras informações para a gente sobre esse assunto. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, para explicar um pouquinho mais sobre o erro médico e também as responsabilidades, eu vou conversar agora com o advogado especialista em direito da saúde, o Dr. Raul Canal. Doutor, o que é considerado um erro médico? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Justiça. O erro médico é caracterizado quando o profissional, por negligência, imprudência e imperícia, provoca um dano no seu paciente. Esse dano pode ser um dano corporal, um dano estético ou simplesmente um dano moral. Mas tem que caracterizar que houve um dano e que houve uma conduta negligente, imprudente ou imperita por parte do profissional. Agora, como provar esse dano, né? O perito, ele deve ser sempre forense? Veja bem, pode ser um processo ético, nesse caso os conselheiros já são peritos, ou na dúvida de uma perícia um pouco mais especializada, o CRM pode indicar um perito daquela área específica. Na questão judicial, o juiz sempre vai nomear um perito, dar a confiança dele e cada uma das partes, o médico e o paciente, pode indicar um assistente técnico para acompanhar essa perícia. Qual o direito do paciente que foi vítima de evento adverso, né, que é como é chamado juridicamente o erro médico? O evento adverso não necessariamente é um erro médico. Pode ser um erro da equipe médica hospitalar ou pode até ser uma reação orgânica do próprio paciente. Os direitos do paciente, se ele sofreu um dano e se esse dano foi provocado por uma conduta culposa do médico ou da equipe médica hospitalar, ele tem o direito de buscar uma indenização. Primeiramente, o que nós aconselhamos, nunca entre numa aventura judicial sem ter um fundamento científico. E esse fundamento vai buscar no Conselho Regional de Medicina. Faça uma consulta, uma representação perante o Conselho e deixe o Conselho apurar se houve realmente uma conduta culposa. Somente depois de ter essa prova pré-constituída, ele buscar o Poder Judiciário. O diagnóstico errado pode também ser considerado um erro?
vai depender da circunstância. Se o médico se limitou a um exame clínico e teria acesso, teria disponibilidade de um exame adicional, um exame complementar, e deixou de fazê-lo, e isso provocou uma piora no quadro do paciente, ou fez um exame complementar que não era conclusivo e não pediu um outro exame adicional, e isso provocou também um dano ao paciente, é caracterizado sim como um erro. Quer dizer, ele furtou do paciente a oportunidade de ter um diagnóstico mais perfeito, mais acurado sobre o seu mal. O paciente ou o familiar, né, ele tem direito de acesso ao prontuário médico? Sim, o paciente sempre. As informações contidas no prontuário são de propriedade do paciente. Na sua incapacidade, na sua falta, o paciente morreu, a família tem direito a uma cópia do prontuário. E basta um simples requerimento. A clínica, o médico, o hospital jamais pode negar o acesso às informações do prontuário. Muito obrigada pelas informações e pela participação no Jornal da Justiça. É com você, Érica. Obrigada, Carolina.